terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa segunda aula de Geografia do volume 4. Vamos ver o que a tia Cleide trouxe para vocês? Nós vamos trabalhar esse conteúdo. Ó. As pessoas utilizam os recursos da natureza. É a continuação da nossa aula passada, certo? Sobre os recursos naturais. Lembra, gente? Renováveis, não renováveis, nós falamos bastante sobre isso. Quais os recursos naturais que não estão presentes no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa escola? Então, vamos lembrar um pouquinho na nossa correção e no nosso conteúdo que nós vamos continuar a trabalhar hoje. Antes de continuarmos falando sobre os recursos naturais, né, nós vamos para a nossa agenda. E aí nós temos as correções, né, da atividade das páginas 273 até a quarta questão da página 276 do Plus, tá? E nós vamos estudar também as páginas da 174 até a página 177. E para casa, nós vamos responder as páginas 175 e 176, que é a continuação do que nós vamos falar hoje. Vocês vão ver aí que nós vamos um pouco comentar, vamos falar do texto e os questionamentos, meus amores. Vocês vão responder em casa das 175 e 176. E 276 até a 278 do nosso Plus, no finalzinho do nosso livro. Lembra? Então, vamos lá? Sobre os nossos recursos naturais, certo? Cuidados com a natureza e seus recursos. Essa agora vamos fazer a nossa correção da atividade. Aqui é uma página do Plus, tá? Tem aí. Recurso natural é tudo que está na natureza e pode servir para atender às necessidades das pessoas. Foi o que nós vimos na nossa aula passada. E aí ele traz essa linda imagem aqui. Antes não estava tão bonita, né, crianças? Primeira questão. Observe as cenas e responde aos itens a seguir. Certo, nós temos aqui um local que não está bem cuidado. Os recursos naturais que estão presentes nesse local não teve aquele cuidado necessário, o ambiente também não. Só que ele passou por uma reforma. Esse ambiente é esse aqui. Olha, gente. Olha a diferença. Mas se eu não tiver o cuidado necessário com o ambiente em que eu vivo, ele vai depois, passar alguns anos, vai voltar a essa situação aqui. Não exatamente como está aqui, mas vai ficar feio, vai acabar, a parede vai acabar caindo do teto, como está aqui na primeira imagem. Então, vamos cuidar. Eu cuido de mim, você cuida de você, vamos cuidar também do ambiente que nós vivemos. E aí ele traz essas duas imagens. Vem aqui aos nossos questionamentos. Letra A. Escreva 3 recursos naturais que foram utilizados para realizar a reforma desse ambiente. Que recurso natural você utilizou? Foi utilizado na reforma aí da salinha. Olha bem para a sala, para a cozinha que tem aí, ó. O que foi utilizado? Ó? Foram utilizados elementos naturais como areia. Sim, não é, gente? Para levantar as paredes direitinho. Madeira, também para o telhado, para os móveis. Pedra, vidros, metais, água, entre outros. Então, esses são os principais recursos naturais que, quando você olhar para essa imagem, você vai logo identificá-los. Tá bom? Vamos para a letra B. Qual é o elemento natural, que será bastante utilizado nesse ambiente, graças ao uso das janelas de vidro construídas na entrada? Vocês viram ali que tem uma janela bem ampla de vidro. Então, que recurso natural vai ser bastante utilizado nesse ambiente? Ó, a luz solar. Ele colocou uma parte da parede toda de vidro, né, umas janelas bem grandes, para que a luz do sol entrasse no ambiente. Um recurso natural, né, gente? A luz solar. E a segunda questão diz: leia o texto com atenção e responda aos itens a seguir. Gente, sempre que ele vem assim, leia o texto com atenção, leia o texto com atenção. É porque quando eu vou ler um texto com atenção, eu tenho que ler a primeira vez para eu conhecer o texto e a segunda vez que vai me ajudar na interpretação. Então, faça isso também em casa. Ah, vocês fizeram, né? Então, ótimo. Vamos lá. Florestas que salvam florestas. Gente, quando vocês ouvem isso? Florestas que salvam florestas. O que será que passa pela cabecinha de vocês? Hein? Como a floresta pode estar salvando a própria floresta? Vamos conhecer um pouco? Ó,
Árvore cultivada para produzir papel protege matas nativas. Opa! Nós falamos isso na aula anterior sobre alguns lápis que vocês têm em casa, de uma marca bem conhecida, onde tem madeira de reflorestamento. Lembra, crianças? É sobre isso que nós vamos falar aqui, só que agora nós vamos falar do papel. Olha só. Você já pensou quantos hectares de florestas nativas foram derrubadas para produzir o papel da revista Galileu? Uma revista, né, bem conhecida, gente, tá? Revista Galileu. Ela faz várias matérias da parte de ciência, principalmente para as crianças. Muitas pessoas responderiam que foram milhares de hectares destruídos, desmatados. Mas a resposta correta é praticamente nenhuma. Há pelo menos 50 anos, a melhor forma de obter a celulose, que é a matéria-prima, né, gente, do papel, é com florestas plantadas para essa finalidade. Opa, olha só, estão plantando a floresta, estão plantando árvore com a finalidade para que elas sejam o quê? Sejam destinadas à fabricação do papel. Então, eles tiram aquela árvore daquele local e, novamente, eles estão plantando. São árvores de reflorestamento. Assim, evita-se que as florestas nativas, as florestas que vocês conhecem, que a natureza nos deu de presente, como a amazônica e as remanescentes da Mata Atlântica, sejam usadas para produzir o papel. Também móveis, lenhas, carvão vegetal e chapas de madeira. Lembra que nós também falamos sobre a chapa de madeira utilizada nos móveis? Foi até na nossa revisão da prova passada. Hoje, além de pequena quantidade feita de reciclagem, a maior parte da produção do papel e celulose vem de áreas reflorestadas. Olha só, falando do nosso reflorestamento, que nós já estamos falando desde a aula anterior. Aí, quando ele fala aqui floresta nativa, vem aqui a explicação. O que é uma floresta nativa? São próprias dos lugares onde elas nascem. E remanescente, que também está marcado aqui, vem aqui, ó, a nossa legenda aqui mostrando que é aquilo que sobra de algo. Aí ele mostra aqui plantação de eucalipto no Rio Grande do Sul. Olha só essa plantação de eucalipto. Já pensou isso aí tudo desmatado, tudo arrancado para fazer árvores e ninguém vai lá reflorestar? Como é que vai ficar esse ambiente depois? Agora, já li com atenção, entendi a importância do reflorestamento. Estou sabendo que há mais de 50 anos as pessoas estão plantando árvores para a fabricação destinadas somente para o papel. Então, não estão mais tirando de florestas nativas. Agora que eu entendi, vamos para o questionamento. Letra A. Explique o título escolhido pelo autor. Por que o título que tem lá é Florestas que Salvam Floresta? O que você colocou aí para mim? Hein? Que resposta você colocou? Muito bem. Sei que você respondeu bem legal. Gosto porque nas nossas aulas online vocês me dão ótimas respostas. Então, vamos ver o que a tia colocou aqui? O título Floresta que Salva Floresta foi escolhido porque há 50 anos florestas são plantadas para a produção do papel e para que não seja necessário desmatar as florestas nativas, como da Amazônica e Mata Atlântica. Tia, eu não botei assim, mas eu botei parecido. Está certo, meus amores, vocês acertaram. Tia, eu coloquei igualzinho o seu. Ótimo. Ei, eu botei diferente. Então, tenta ver, identificar se o que você colocou tenha tudo a ver com o tema. Se nós estamos falando de reflorestamento, da importância de ter há mais de 50 anos árvores destinadas para a celulose, para a fabricação do papel. Tente fazer essa comparação. Se estiver bem diferente, aí você coloca igual da tia. Letra B. A solução encontrada para produzir o papel vem de um recurso natural renovável ou não renovável? Ah, gente, isso aí ficou fácil, né? Ficou bem fácil. Olha só, a solução vem de um recurso natural renovável, mas por meio da ação humana. Como assim, tia? Não entendi. Renovável, porque eles estão tirando a árvore e plantando novamente. O homem está fazendo isso. Então, ele está reflorestando, não deixando aquele desmatamento. Por isso que ele é um recurso renovável por meio da ação do homem. C.
Que outros produtos citados no texto são produzidos a partir das árvores? Nós falamos bastante do papel, mas lá no texto também ele trouxe outros exemplos, né, de produtos que utilizam as árvores na sua fabricação. Olha aí, tem o papel, né, que é da celulose, móveis, lenha, carvão vegetal e chapas de madeira. Sei que vocês responderam isso, então tá ok, tá? Próximo texto, na página 175, fala sobre o petróleo. O petróleo é encontrado no fundo dos oceanos, bem como no solo, em rochas sedimentares. A palavra petróleo vem da união das palavras latinas petrus, que é de pedra, e oleum, que é óleo, e significa óleo de pedra. É um líquido oleoso, inflamável e, pelo fato de apresentar uma cor escura e ser das principais fontes de energia no mundo, é conhecido como ouro negro. Ouro negro, então, tem um valor, né, bem alto, o petróleo. Olha só, todo mundo conhece, sabe que o petróleo tem essa cor bem escura, por isso é chamado de ouro negro, esse óleo bem inflamável. Olha só, criança, tem na página de vocês aí, 275. E ele continua. É produzido pela pressão. Ah, pronto. Eu sei que eu posso encontrar no fundo, né, do mar, do oceano, que eles estão falando aí, estão falando em pedras. Mas e como é que eu tiro o óleo de lá? Ó, é produzido pela pressão da água sobre a matéria orgânica, animal e vegetal. É um processo que demora anos, mas é importante destacar que, segundo os estudiosos, uma jazida de petróleo pode levar entre 10 e 400 milhões de anos para se constituir. O petróleo é a matéria-prima de muitos combustíveis, né? De óleos e de produtos como gasolina, gás natural, solvente, querosene, óleo diesel, asfalto, entre outros. Jazida, aqui que está marcado, quer dizer local onde o petróleo está depositado. Está aí para vocês, ó, mostrando ali uma imagem, né, que traz para você um pouco da atividade do petróleo, ó, da extração, da plataforma, ser inflamável ali o fogo, as pessoas que trabalham, os operários que trabalham com petróleo, está mostrando o percurso, como ele é conduzido, o posto de gasolina. Então, tem várias aí, vocês vão olhando essas imagens e identificando, tá? Ainda tem a composição química ali no final. Letra A. Com base no texto que vocês acabaram de ler, explique por que o petróleo é um recurso natural não renovável. Olha, diferente da árvore da agora que nós estávamos falando do papel, que é um produto renovável, pela ação humana, aqui já não é renovável. Vamos ver? Uma jazida. Por quê, gente? Porque uma jazida de petróleo pode levar entre 10 a 400 milhões de anos para se constituir. Então, demora muito tempo. Por isso que ele é considerado um recurso natural não renovável. De acordo com o texto, está falando sobre isso aí. Ó, que ele fala, com base no texto, explique. Então, é a informação que está lá presente no texto. Você volta no texto e procura. Escreva alguns nomes de produtos derivados do petróleo. Também no nosso texto nós tivemos alguns produtos aí, alguns derivados do petróleo. Vamos lá anotar aqui, ó. Os derivados do petróleo são gasolina, gás natural, querosene, óleo diesel, solvente, asfalto, entre outros. Estava lá no nosso texto, só fizemos transferir para a letra B. Na página 276 tem essa imagem. Observe como ficou a mesa após uma refeição de 2 pessoas. Muitas vezes no shopping, nós vamos passando em algum restaurante, a gente consegue ver essa cena bem aqui. Não é isso? Pratos deixados, restos de comida, de bebida. Vocês costumam ver essa cena? Eu já vi várias vezes, né, crianças? Então, vamos entender um pouco mais sobre ela. Antes da gente fazer os questionamentos, eu consigo perceber, ó, pratos de porcelana, nós temos vidro, a colher que é de metal, o copo canudo de plástico, papel ali nos guardanapos, a mesa de madeira. Então, vamos lá aos questionamentos. Escreva 2 produtos mostrados na imagem acima, produzidos a partir de recursos naturais,
para atender a necessidade dessas pessoas. Bom, eu olhei essa imagem. Dois produtos, eu quero apenas dois, que vocês escrevam para mim aí, que as pessoas utilizam, que elas precisam desses recursos naturais para o seu dia a dia. Então, a tia Cleide colocou aqui, você pode ter colocado outra, mas vamos lá. Ó. O copo de plástico é usado para necessidade? Sim. A mesa de madeira, que vocês também viram na cena, os pratos de porcelana, o talher de metal, os alimentos, tem aí, ainda não está colocado aí, mas também tem um copo de vidro, né, aí, gente? Não só o copo plástico, também nós temos o de vidro. Então, são todos esses produtos que eu listei aqui para vocês, eles atendem às necessidades das pessoas e são retirados de recursos naturais. Letra B. Na sua opinião, os hábitos alimentares dessas pessoas aumentam a produção de lixo no planeta? Justifique. E aí, crianças? Na opinião de vocês, vocês viram aquela mesa, certo? Está aí a mesa no livrinho de vocês. Vocês acham que as pessoas que consumiram esses alimentos, deixaram lá, né? Terminaram sua refeição, deixou lá em cima da mesa, ok. Na opinião de vocês, eles aumentaram para a produção do lixo no planeta? Você vai dizer sim ou não e vai explicar o porquê. Vou colocar a minha observação, o meu ponto de vista, e você coloca o seu, tá bom? Bom, para mim, sim, porque eu percebi que houve desperdícios, pois nem tudo foi consumido e há embalagens plásticas que, se não forem recicladas, elas vão poluir o planeta. Essa é a minha opinião, quero que você também coloque a sua. Tia, eu coloquei parecida, não tem problema, tá certo do mesmo jeito, tá? E agora nós vamos para o nosso conteúdo, que nós vamos estar, nós encerramos com essa questão aí, nós encerramos a nossa correção. Agora nós vamos dar entrada ao conteúdo. As pessoas utilizam os recursos da natureza, continuação, tá, da nossa atividade anterior. Vamos aí na página 174 do nosso livro, que nós vamos falar dos povos da floresta. Quem são as pessoas que moram nas florestas? Aí fala. Os povos indígenas, os castanheiros, os seringueiros e os ribeirinhos se autodenominam povos da floresta. Eles retiram da natureza apenas o que precisam para viver. Muitas vezes nós já falamos sobre os indígenas sobre isso, que eles retiram da natureza somente aquilo que eles utilizam para viver, tanto para o seu consumo, né, como para vender para o seu sustento também. Então, são pessoas que se denominam povos da floresta, ribeirinhos, castanheiros, né, os seringueiros e os indígenas. Eu tenho certeza que você deve ter falado só indígenas, não é? Olha só. Vamos conhecer todos eles. Aqui nós temos a moradia indígena de Caiapó, no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Isso aqui é uma foto que foi tirada em 2016, tá, crianças? Tem lá essas moradias, nesse povo indígena lá. Os povos das florestas têm seu modo de vida adaptado às condições naturais da floresta e muitos conhecidos sobre ela. E muitos conhecimentos sobre ela. Olha, as pessoas que vivem na floresta, olha só, eles não adequaram a floresta para o seu modo de vida. Eles têm o seu modo de vida adequado às condições naturais da floresta. Olha que legal. Eles que tiveram que se adequar à floresta. E tiveram que muitos conhecimentos sobre ela. Eles conhecem, por exemplo, várias plantas da floresta, que podem ser utilizadas como medicação, alimentação. Esses povos eles cultivam a terra e praticam atividades extrativas como caça, pesca e principalmente a extração do látex e da castanha do Brasil, que também é conhecido como a castanha do Pará, que vocês devem conhecer também. E o látex, gente? Que látex é esse? O látex é um líquido de aspecto leitoso extraído do caule de algumas plantas. Com o látex se fabrica borracha natural. Borracha, gente, natural. Olha só, então a borracha ela vem, vocês sabem, do látex. E o látex vem da onde? Do caule, não é isso? De algumas plantas. Certo? E aí, a maioria dessas, a maneira como essas atividades são praticadas por esses povos causam poucos impactos ambientais e contribuem para a preservação da natureza. Afinal, ela é o meio de sustento desses povos. Pronto.
Está aqui porque que no início do nosso texto fala que esses povos eles se adequaram à natureza. Por quê? Porque ele tira o seu sustento dela. Então, eles não podem fazer nada para agredir a natureza. Por quê? Porque eles precisam dela para o seu sustento e para a sua sobrevivência. Por isso que nada do que eles fazem lá causa grandes impactos ambientais. Aí aqui nós temos o seringueiro extraindo látex na floresta no município de Tarauacá, no estado do Acre. Essa foto foi tirada em 2017. Aqui, ó, é uma seringueira, não é isso, gente? Ó, o produto látex, ele está fazendo assim e está, ó, descendo. E ele assim ele vai colhendo. Ele faz isso em várias árvores. E aí ele não traz tanto impacto ambiental por ele estar fazendo isso. Por quê? Porque ele precisa dessa seringueira. Ele vai precisar dela no futuro. Então, ele vai sempre conservando. Só tira o que for essencial para a sua sobrevivência e para se manter. Quinta questão, vai falar um pouco sobre os povos das florestas. Vamos lá, saber o que é. Quem são os povos das florestas? Vocês viram que no início vocês devem ter falado só os indígenas, né? Mas você já conhece que nós temos quem? Nós temos os indígenas, nós temos os castanheiros, os seringueiros e os ribeirinhos. Ribeirinhos são as pessoas que moram mais próximo aos rios, não é isso? E vivem mais da pesca, mais da pesca. Sexta questão. Na prática de suas atividades, os povos das florestas procuram causar menor impacto possível ao ambiente. Acabei de falar isso para vocês. Por que eles fazem isso? Por que as pessoas que moram na floresta, elas não tiram muito da floresta? Porque aí eles conseguiriam mais, ter mais recursos. Por que eles não fazem isso? Porque eles são povos daquele lugar. Eles vivem ali. Eles não tiram só os recursos naturais daquele lugar e vão embora para a sua casa. Não. Eles moram naquele ambiente. Então, por que eles fazem isso? Ó? Porque a conservação dos recursos naturais é fundamental para manter o seu sustento e o sustento de sua comunidade. Olha só, porque a preservação desses recursos naturais é fundamental para ele manter o sustento de suas comunidades. Todos precisam desses recursos naturais e eles estão cuidando para que isso não se acabe, entendeu? Para que não fique sem a seringueira, sem a pesca. Eles cuidam do ambiente onde eles vivem. E voltando agora, nós trabalhamos bastante no livro de história. E agora nós estamos trabalhando também os quilombolas, gente. Lembra dos quilombolas, das pessoas que viviam no quilombo? Olha só. Há cerca de 400 anos, milhares de africanos foram trazidos à força para as terras que formariam um Brasil, para trabalhar como mão de obra escravizadas. Isso aí vocês já sabem, né, crianças? Muitos escravizados tentavam resistir à escravidão, fugindo dos trabalhos forçados e dos maus tratos. Eles formavam comunidade conhecida como quilombos, que tinham organização social, política, econômica e cultural próprias. Após a abolição da escravidão, em 1888, muitos escravizados livres continuavam a viver nos quilombos, e atualmente há cerca de 2.600 comunidades remanescentes de quilombos reconhecidos no Brasil. Atualmente, olha só, ainda existem. Elas abrigam os descendentes de escravizados que mantêm os costumes dos seus antepassados. Cada comunidade quilombola tem suas características próprias, mas a maioria pratica a agricultura familiar e a pesca para a sua sobrevivência. Também costuma extrair da natureza os produtos que utiliza na fabricação do seu artesanato e utensílios. Nós falamos bastante sobre as comunidades quilombolas, sobre esse costume de preservar, né, gente, seus costumes, o seu artesanato. Então, ainda existem essas comunidades porque as pessoas elas querem manter os costumes dos seus antepassados. E continua ainda com as comunidades, com as pessoas que são remanescentes dos quilombos, que era conhecido no Brasil, e eles abrigam os descendentes ainda de escravizados. Aqui nós temos agricultores quilombolas em colheita de feijão no município de Cabo Frio, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro.
Lembra, também mostramos para vocês essa comunidade quilombola de Cabo Frio na aula anterior. Na nossa última provinha também nós falamos sobre as comunidades quilombolas. Aqui nós já temos eles trabalhando na agricultura, né, nessas próprias comunidades. E agora, depois de ter falado dos quilombolas, nós falamos dos povos das florestas. Falamos dos quilombolas, agora nós falamos dos caiçaras. Tia, nunca ouvi essa palavra caiçara. Então, vamos saber quem são os caiçaras? As comunidades que vivem no litoral do estado de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro são conhecidos como caiçaras. O litoral é a faixa de terra banhada pelo mar. Ah, tia, então caiçaras são as pessoas que moram próximo ao mar? Sim, criança, são eles mesmos. A principal atividade das comunidades caiçara é a pesca artesanal e não predatória. Não é aquela pesca para acabar com todos os peixes, não, tá, crianças? Ela é artesanal. Ela tem aquele cuidado de pescar para o seu sustento e também para vender, tá? Para eles se manterem naquele local. Da pesca, as famílias caiçara obtêm alimento para o próprio consumo e a renda da família e dos pescadores, para manter os seus barcos, continuar com suas pescas. A alimentação dessas comunidades inclui diversos animais extraídos do mar, como peixes, camarões e ostras. Além disso, algumas comunidades caiçara plantam para o próprio consumo. Está vendo? Então, caiçaras são as pessoas que moram próximo ao mar, vivem da pesca, tá? E quando eu falo vivem da pesca, é literalmente mesmo viver disso. Eles pescam para consumir e para vender, para se manter no local onde eles estão. Olha só, aqui é a imagem de alguns caiçaras. Ele fala, pescadores caiçaras no litoral do município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Ali no fundo a gente consegue ver algumas moradias. Perto dessa praia aqui, nessa parte aqui do mar, nós temos várias moradias, que são dos caiçaras. Eles moram porque eles vivem pescando, gente. Então, eles precisam morar próximo ao mar. Bom, vocês conheceram os povos, né, da floresta, falamos um pouco sobre os quilombolas, sobre os caiçaras, e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer a nossa atividade de casa, tá, gente? Vamos refletir sobre o que vocês aprenderam, sobre a importância do cuidado com nossos recursos naturais, lembrar e identificar quais são os recursos naturais renováveis e não renováveis, tá? Vamos trazer ainda mais atividades sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um beijo pro coração de vocês. Tchau.